presbítero Amador Canuto Filho é membro da IMW Central em Mantiqueira e tem muita história para contar, porque ele estava no grupo daqueles que fundaram a Metodista Wesleyana em 1967. Presbítero Amador, muito obrigada pela sua presença. Quais são as recordações que o senhor tem daquele período quando a Wesleyana foi fundada? O interessante é que nós falamos muito em 67, mas nós começamos mesmo em 66. Foi quando começou o avivamento na nossa área de Mantiqueira. E é interessante que nós, na igreja de Mantiqueira, metodista, o pastor não estava no nosso movimento, porque eles não adotavam. E nós tivemos um grupo que gostava do movimento, foi quando começou o avivamento, e o que mais é importante, que foi através da oração. Aí houve um despertamento muito grande, nós começamos naquela época a trazer pastores metodistas, para falar para nós o que era o avivamento. E a igreja foi se entrosando, e nós tivemos um bom número naquela época, tendo o pastor Edelmício como nosso, que nos ajudava em nosso movimento. E naquela época nós conseguimos um grupo favorável, até esperando o que havia acontecer. Então, quando a igreja surgiu em 67, nós já tínhamos um bom número na Mantiqueira, na igreja metodista, que já estava à disposição para o que pudesse acontecer. Então foi importante que quando surgiu, naquela época, foi interessante que o pastor metodista não adotava este trabalho. E nós, como os membros da igreja, tivemos um grupo de irmãos que se nós nos unimos. Naquela época foi o pastor, era mesmo o pastor Valdir e o pastor Jeremias. O Jeremias não era pastor, mas era supervisionado da igreja metodista. E nós nos unimos e conseguimos formar um bom grupo para que nós pudéssemos nos também unir. Um dia nós estávamos em Petrópolis, nesse dia que a igreja, o bispo, o pastor Edelmício queria saber quantos igreja teria, qual era a atenção da igreja. E nós tivemos uma reunião no Petrópolis, no Cine de Petrópolis, que naquela época tinha o Cine de Petrópolis, para eles terem conta de saber qual o número que havia. E nesse grupo eu estava juntos. Ele e o coro, que ainda não era pastor, nós estávamos juntos, e ele, naquela época ele perguntou: em Mantiqueira tem alguém? Eu disse: nós temos um bom número. Foi quando nós... E nessa data foi muito interessante para mim, porque no dia que nós estávamos nos preparando para esse encontro, eu estava junto com ele, e nesse dia eu estava em Petrópolis com a minha família, na casa da minha mãe. O meu filho mais velho foi acidentado. Tomou um tiro. Tinha um irmão que estava caçando lá na beirada do rio, nele atiraram, a bala pegou meu filho. Então eu não participei bem desse movimento. Mas isso não nos trouxe nenhuma, vamos dizer assim, que nós nos desanimamos. Aquilo foi mais reforçado, e a igreja de Mantiqueira, graças a Deus, nós saímos no início com 70 irmãos. E para o senhor, o que significa fazer parte desses 50 anos de história? Olha, menina, para mim significa muita coisa. Porque eu tive uma nova experiência, não é? Quando nós, metodistas, né? É interessante que era um povo que não era de muita oração. E graças a Deus, nós se tornamos oração. Um dia até muito interessante, nós estávamos na igreja, ainda na igreja metodista, mais ou menos assim, umas 2 horas da manhã, 3 irmãos, eu, a Marta Fuli e o seu esposo e um cunhado deles, hoje era o pastor Inácio. Nós estávamos orando, foi quando o pastor
da igreja, chegou, ele estava na secretaria, ele foi lá, nós estávamos orando, chegou e disse, olha, vocês não podem orar aqui. Era 2h da manhã. Nós tivemos que sair da igreja, fomos para o monte. Passamos o resto da noite orando a Deus. Isso para mim é uma coisa gratificante, não é? Porque hoje, até hoje, eu me sinto feliz. Porque uma igreja que nós começamos com 70 membros, hoje nós estamos esperando 500 e poucos membros. Isso para mim é muito gratificante, né? Graças a Deus, eu como presbítero da igreja, eu me sinto feliz de ter participado e dado todo o meu esforço para isso, né? Hoje eu estou mais com a idade avançada, né? Mas a minha vida foi toda feita para a Igreja Wesleyana. Obrigada, presbítero Amador, pela sua presença.